a gente vai falar hoje sobre descarte de lixo eletrônico. Para isso, a gente está aqui com o geólogo Caio Miranda para falar com esse assunto. Caio, obrigado aí pela presença, um prazer receber você aqui. Prazer estar aqui. O que se caracteriza, então, Caio, lixo eletrônico? Então, o lixo eletrônico é qualquer material que que não tem mais uso, né? Que para funcionar você precisou colocar na tomada ou teve que usar pilha ou bateria para funcionar. Então, uma televisão, um celular ou um barbeador elétrico, qualquer coisa que você precisou, uma chapinha de cabelo, secador, enfim, qualquer tipo de material desse tipo. Então, não existe um descarte adequado desse tipo de produto no Brasil, no Rio de Janeiro, Caio? A gente pode afirmar isso? Pode afirmar isso. Hoje, na verdade, até hoje, né, a legislação mais específica do lixo eletrônico entrou em vigor ano passado, era a responsabilidade dos fabricantes. Você tinha que, então, ligar para o fabricante e dizer, ó, minha televisão pifou, o que eu faço? Se ele tivesse um sistema de logística reversa de pegar esse material de volta, ele ia te indicar onde tinha e tal, senão você ia ficar naqueles chamados intermináveis que não ia solucionar nada. Mas a questão existem estudos que mostram que mais de 30% que a gente compra na nossa vida toda fica acumulado na nossa casa, de eletrônico, né? Então, assim, as pessoas não têm mesmo a solução para isso no Brasil. 30% que mais de 30% que a gente compra durante a vida toda fica acumulado na nossa casa. Rapaz. Naquela gaveta, no armário, no quartinho da bagunça, enfim, fica acumulado em casa. Caramba, hein? Agora, Caio, o que essa falta de descarte adequado de lixo eletrônico causa ao meio ambiente? Então, normalmente os eletrônicos, eles têm circuitos, placas, enfim, para funcionar tem uma série de mecanismos ali dentro, que como a gente sabe, para funcionar, né? E a composição dessas placas, desses circuitos, tem materiais muito perigosos. Eu posso falar assim de cara, mercúrio, cádmio, lítio, chumbo, que são altamente cancerígenos, né? E bioacumulam, ou seja, uma vez que entra no seu corpo, eles não saem mais. E aí a gente vai ter problemas de sistema nervoso, a gente vai ter falência de órgãos importantes, tipo fígado e rins. A gente teve para o corpo humano, vai ter uma série de problemas gravíssimos que são muito difíceis de tratar. E aí como é que a gente consegue, como é que sai do eletrônico e vai para o nosso corpo? O material que é descartado de forma incorreta, que vai para os aterros sanitários não controlados, ou vai para o lixão, ou simplesmente é jogado no rio, a água vai passar por dentro desse material, vai absorver todos esses poluentes, e vai levar para o lençol freático ou para o solo. Se levar para o solo, os nossos alimentos, né, vão estar absorvendo esses materiais. E se levar para a água, a gente vai estar literalmente bebendo esses materiais, né? Então, assim, a nossa responsabilidade com o descarte ecologicamente correto, ela pode parecer que no primeiro momento não é nossa responsabilidade, mas vai afetar diretamente a gente num futuro bem próximo, né? Legal. Como que eu fico imaginando como que é a aceitação, né, da população mesmo, se é positiva, imagino que sim, e até o interesse da população quanto a esse tipo de assunto. Porque eu tenho a impressão, Caio, e eu posso estar enganado, é lógico, mas eu acho até que não esteja enganado, que ainda temos dificuldade da coleta seletiva que a gente vê aí divulgada a todo tempo, separar plástico de outros tipos de coisas, por exemplo. Então, se a gente tem dificuldade da coleta seletiva nesse tipo de assunto que é falado, básico, que é discutido, né? Tão básico, eu fico imaginando como que é no lixo eletrônico. Cara, o lixo eletrônico, a primeira percepção, a primeira reação das pessoas quando a gente fala sobre o tema é assim, cara, que eu tenho muita coisa em casa. A pessoa para pensar assim e começa a ver, tipo, caramba, tem muita coisa, né? E aí, quando você vai ver em casa, cara, as pessoas... Eu já cheguei numa casa de uma senhora uma vez, para fazer coleta lá, e ela descartou comigo mais de 180 quilos de material. Rapaz. Ela tinha guardado geladeira, fogão, micro-ondas, máquina de lavar. Tinha um monte de coisa na casa dela que, tipo assim, tava num canto, sabe? E aí, como você falou, a diferença desse material reciclável, desse tipo, o clássico, né, pro lixo eletrônico é o seguinte, que o plástico ele nunca vai deixar de ser plástico, né? Ele pode ficar ele vai se degradar, mas nunca vai deixar de ser plástico. O material eletrônico não, ele pode enferrujar, ele pode lixiviar esses materiais com esses poluentes. Então, assim, é um pouquinho mais complicado de se tratar. E é um lixo novo. As pessoas começaram a ver esse material como um lixo novo. E aí a gente começa a ter alguma preocupação políticas públicas para isso, né? A gente hoje no Rio de Janeiro, a gente não tem dados confiáveis, concretos, sobre geração e descarte de lixo eletrônico. E se você não tem dados, você não tem como fazer política pública. Então hoje a gente tem uma coisa muito dispersa, né? São ideias que vêm
poucas ideias que tem sobre a respeito, são poucas empresas que trabalham com isso, são poucas pessoas especializadas nesse assunto, né? Então, o Brasil está engatinhando ainda nisso. E essa falta de dados é porque o lixo eletrônico é algo novo, de fato, ou também rola um pouco da falta de interesse pública por esse assunto? Um pouco dos dois. Porque assim, você vai ver que até um tempo atrás a gente via um monte de latinha e garrafa PET na rua. Sim. Depois que o pessoal começou a ver valor nisso, não existe mais. E você tem um monte de dados sobre isso agora, né? Então, assim, o que eu me questiono muito, inclusive que é um dos temas do meu mestrado que eu estou fazendo agora, é por que não se valoriza a valoração financeira do lixo material como um todo, né? Porque a partir do momento que tem valor econômico, ninguém não vira mais lixo, né? Se você deixar uma latinha cair no chão, já tem 5 pessoas que não catam a sua latinha. Se você não fizer isso com todos os tipos de material, não tem mais lixo no chão, sabe? Não tem mais lixo no aterro. É interessante entender essa lógica, né? Porque quem é que está ganhando dinheiro colocando lixo em aterro e não fazendo o reaproveitamento desse material? Aí eu posso dizer algumas pessoas estão ganhando dinheiro com isso, mas na verdade realmente dar valor para o material para ele não virar lixo, né? Então é mais ou menos isso. E seria possível então transformar já a curto prazo ou a médio prazo, não sei, o lixo eletrônico rentável? Com certeza. Para quem interessar, no caso? E como seria certeza. A utilização desse lixo eletrônico para tornar rentável? A gente consegue reaproveitar até 96% do lixo de qualquer material eletrônico. 96%? 96%. Por quê? Isso é muito alto. É muito alto. Para mim isso fica claro até a falta de interesse. Exatamente. Porque 96% é muita coisa, quase na totalidade do lixo eletrônico. Material. E aí você vai pensar no seguinte, descartei um celular, um iPhone, por exemplo, descartei. Você tem dois processos distintos, o reaproveitamento de peça e a destruição total. Se for destruição total, você vai triturar esse material, vai separar lá, tipo, alumínio, ferro, os outros vidros, outros componentes, e vai reaproveitar isso separadamente. Mas se você for reaproveitar esse material como componente, você vai reaproveitar o flash, a câmera, os componentes de dentro, e aí você vai colocar isso você vai fazer uma economia circular, né? Esses são dois tipos de caminhos que você pode ter no lixo eletrônico. E aí você consegue, e aí, voltando ao assunto, por que isso não é, qual é o interesse, né? A logística reversa, que é esse processo de você pegar um material, a logística pura e simplesmente é você levar uma coisa para o cliente, nesse caso, né? A logística reversa é você tirar do cliente e voltar para o fabricante. Esse processo, ele é muito custoso e ele não é tão rentável quanto comprar a matéria-prima, né? Então, você acaba tendo que tira o core business, né, que é, por exemplo, fazer eletrônicos da empresa e virar uma empresa de reciclagem. Então, você tem que abrir uma unidade nova de negócio, você tem que fazer uma série de outras, contratar pessoas diferentes. Então, é custoso, não é fácil. Mas uma vez que você implementa, é um grande diferencial, né? Aí, a lei do ano passado agora está obrigando as empresas fabricantes a ter o recolhimento de até 17% do que elas produzem, em peso. Então, elas hoje fazem 1%. Caramba. Então, tem um caminho aí, no universo de 5 anos, que é o que ele está falando, bem árduo para essas empresas trabalharem. E a gente está um pouquinho em vanguarda aí, a TechTrash, que é a minha empresa, trabalhando mais com educação ambiental, porque a gente vê que as pessoas ainda não sabem o problema. Elas sabem que não é legal descartar o lixo eletrônico no lixo comum. Todo mundo sabe disso. As pessoas, mas tipo assim, cara, aonde eu vou descartar? Né? Então, dar ciência do que fazer, né? Não gerar consciência, a gente já gerou. Sim. Todo mundo já gerou consciência. Sim. Agora é dar ciência do que pode ser feito, né? Qual é a quantidade de lixo que o Brasil gera com relação ao mundo, com relação à América Latina e tudo mais? Então, em 2016, são os dados mais atualizados, foi feito um estudo pela ONU, Universidade da ONU, né? Que falou que o Brasil gerou mais ou menos 1,6 bilhão de quilos de material. A gente é campeão de geração de lixo eletrônico na América Latina. E aí, em termos globais, a gente perde para países um pouco maiores, mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, China, Japão, Coreia, Coreia do Sul, que tem uma cultura um pouco mais de tecnologia, né? E um poder aquisitivo um pouco maior. Mas, assim, dentro do nosso universo aqui de América Latina, a gente está, infelizmente, aí na dianteira. Esse estudo também fala de número por pessoa de produção de lixo, né? Qual é? A gente está mais ou menos com 7 quilos por pessoa por ano de lixo eletrônico. Geração. 7 quilos? 7 quilos. E aí o segundo colocado, que é, se eu não me engano, o Chile, ele vai para 5 e pouco, quase 6. Então a gente está, assim, bem à frente
dos nossos vizinhos. Legal.